Um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na caminhada como discípulos do Senhor, é, ao dar o nosso sim a Deus, aceitar os planos de Deus na nossa vida. Um dos maiores desafios do ser humano é ter um coração dócil aos desígnios de Deus. Porque, infelizmente, é assim. Às vezes não sabemos nos colocar no lugar que Deus nos deu, nos concedeu na obra da criação. A primeira leitura de hoje é um exemplo disso, quando São Paulo, na carta aos Romanos, fala da atitude de Adão. Através de Adão entra o pecado no mundo. E por quê? Justamente por conta disso. Porque Adão, ao invés de querer realizar na sua vida os propósitos de Deus, Adão quis dar as costas ao Senhor. O pecado, o que é? Falamos muito a respeito da maçã, do fruto, a gente sempre usa essa imagem, mas o pecado é sobretudo o que? Desobediência. É sobretudo este não querer realizar na minha vida aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que é o desígnio do Senhor. E foi justamente isso que Adão fez. Desobedeceu, não quis ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele quis ser mais do que Deus queria que ele fosse. Só que ele não entendeu que, na verdade, ele estava se enganando. Nós somos mais quando nós estamos com Deus. Quando a gente dá as costas para Deus, não tem como a gente ser mais. Quando o tentador vem fazer a oferta para Eva, o que diz para ela? Vocês serão como deuses. E é às vezes o sonho do ser humano, querer ser ou querer se achar como Deus. Só, queridos, que dentro do plano da criação, nós não somos Deus. Nós somos filhos muito amados de Deus. Diante de toda a obra da criação, nós somos a coroa da criação, nós estamos num lugar privilegiado. O Senhor cria todo o mundo e confia a obra da criação aos cuidados do ser humano. E somente o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura tem essa dignidade de ser a imagem e semelhança de Deus, e uma dignidade ainda maior de ser filho de Deus, de participar da intimidade de Deus. Mas infelizmente nem sempre a gente se satisfaz com isso, e a gente quer mais, e foi isso que acabou acontecendo. E é isso que acaba acontecendo na nossa vida, quando a gente, ao invés de dar o nosso sim a Deus, ao invés de querer saber o que Deus quer para a nossa vida, nós fazemos ao contrário. Queremos nós sermos Deus. Queremos nós dizer o que está bom e o que não está. Qual é o problema? A gente não tem capacidade para isso. A gente não consegue. A gente não tem essa capacidade que Deus tem de ver de fato o que é bom e o que é mal. É como uma criança. A criança consegue saber o que é bom ou o que não é bom para ela? Não tem como. Os pais sabem disso. Os pais têm que dizer para a criança o que é bom e o que não é bom, porque ela não sabe. Ela não tem capacidade de perceber. Não tem sentido dizer a uma criança que ela tem que dizer o que ela quer, porque ela não sabe. Ela não sabe escolher. Ela vê lá a tomada e se deixar ela bota o dedo, né? Ela não sabe que aquilo vai fazer mal para ela. Tem a rua e a gente tem que ensinar que ela não pode atravessar a rua correndo, porque senão o carro vem e pega ela. Aí é a mesma coisa, queridos. Nós somos como crianças diante de Deus. Nós, infelizmente, não temos essa capacidade. Nós não conseguimos ver as coisas como Deus vê, de um modo muito maior, de um modo muito melhor. Por isso é preciso termos esse desejo no nosso coração. Não sermos como Adão, que não quis a vontade de Deus na sua vida, mas ao contrário, ser como Cristo, como São Paulo coloca. Cristo deu o seu sim
ao Senhor, deu o seu sim ao Pai, e por esse sim que ele deu, alcançou para nós a salvação, alcançou para nós a vida. É no nosso sim a Deus que a gente alcança aquilo que a gente tanto busca, que é a felicidade. No fundo, se nós perguntarmos o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós queremos? Ser felizes. Quando a gente quer uma casa, quando a gente quer melhorar a nossa condição de vida, quando a gente quer um carro, quando a gente quer... Por que a gente quer essas coisas? Porque a gente quer ser feliz. Esse é o desejo que está no coração do ser humano. O desejo que Deus colocou. O desejo de sermos felizes. O desejo de experimentarmos essa alegria. Mas essa alegria só Deus pode nos dar. E esse é o desafio que a palavra do Senhor hoje nos coloca. Sermos capazes de perceber, queridos, que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a gente só encontra em Deus. A gente só encontra nos caminhos de Deus. A vida, a salvação, o sentido para a nossa caminhada neste mundo, essa vida e vida em abundância que o Senhor tanto deseja para cada um de nós, a gente só alcança em Deus. Por isso a nossa maior preocupação deve ser esta. Como diz o Salmo, vim fazer com prazer a vossa vontade. Assim Cristo é o exemplo. Nosso Senhor sempre falou disso. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. O que Jesus mais quis, realizar na sua vida a vontade de Deus, a vontade do Pai. Melhor dizer assim, porque Ele também é Deus. Melhor dizer assim, realizar na sua vida a vontade do Pai. Ser obediente aos desígnios do Pai. É enviado para o Pai para nos anunciar o caminho da salvação, para nos anunciar o caminho da vida. Nós que andávamos perdidos, a humanidade que andava sem saber para onde ir, agora escuta a palavra de Cristo. E Cristo diz, eu tenho palavras de vida e vida eterna. E são essas palavras. É nesse caminho, é no caminho de Deus que a gente encontra a felicidade. É no caminho de Deus que a gente encontra a vida. É seguindo os ensinamentos do Senhor que nós somos felizes e felizes de verdade. Por isso, queridos, que nós tenhamos esse desejo no coração, de saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida, e abraçarmos essa vontade com todo o nosso coração, e querermos realizar essa vontade na nossa vida, com todas as nossas forças. É vivendo os ensinamentos do Senhor, é guardando a sua palavra, que nós vamos alcançar a vida e vida em abundância, que nós vamos encontrar a salvação. Como o Senhor fala para nós no Evangelho de hoje, estejamos prontos, estejamos vivendo essa palavra, estejamos vigiando e orando, estejamos cada dia buscando viver melhor essa palavra de Deus. Assim deve ser a caminhada do cristão, como esse que está preparando a chegada do seu Senhor, é esse que está preparando o seu encontro com Deus. Estamos aqui, mas sabemos que aqui nós estamos de passagem, estamos aqui peregrinando, estamos aqui realizando a nossa missão, mas nos preparamos para o nosso encontro com Deus. E essa deve ser a nossa principal preocupação. Preocupação não por medo, isso também vale a pena chamar a atenção, não por medo, mas porque percebemos que é nele que nós encontramos a vida. O discípulo de Jesus é esse que faz essa experiência de ter encontrado em Deus a alegria da sua vida, de ter encontrado nesse caminho de fé, nesse caminho da palavra do Senhor, a felicidade, ter encontrado aí a vida, e por isso ele quer ir por esse caminho. É por isso que nós lutamos e nos esforçamos por ir pelos caminhos de Deus, porque nós reconhecemos que se não na palavra de Deus, a gente não encontra alegria. Se não for nos caminhos do Senhor, se não for com Deus que nos fortalece, que nos ajuda, que nos anima, nós não vamos encontrar alegria. Por isso, quando o Senhor fala vigiai e orai, estejamos atentos, estejamos preparados, porque Ele nos encontrará no dia em que nós não sabemos quando.
Esse talvez seja também um dos nossos maiores desejos, né? Queríamos tanto saber o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Quem não gostaria de saber o dia, né? Aí poderíamos nos preparar melhor, né? Mas por que não? Por que não sabemos? Por que Deus não nos revelou? Porque o mais importante não é isso. O mais importante não é o dia em que nos encontraremos com Ele. O mais importante é o hoje. O que fazemos hoje? Se fôssemos nos encontrar com o Senhor hoje, como Ele nos encontraria? Esse é o mais importante. Como estamos realizando a nossa missão? Como estamos vivendo a palavra de Deus na nossa vida? Isso é o mais importante. Estamos de fato como esses empregados que o Senhor coloca, que estão trabalhando, esperando o seu Senhor chegar, e estão aí não por preocupação ou por medo, não, estão aí por amor. Quando a gente se preocupa com alguém, quando a gente ama alguém, a gente faz o que esses empregados fizeram. Como por exemplo a mamãe em casa, como o papai também, preparam as coisas, né? Vão chegar, as crianças vão chegar, o esposo vai chegar, aí a gente prepara, né? Prepara a janta, prepara o almoço, prepara a casa, limpa as coisas. Por quê? Para que os outros cheguem e a casa esteja agradável. A gente faz isso por medo? Não. Por preocupação? Não. A gente faz isso por amor. A gente faz porque a gente quer oferecer o melhor. A gente quer que a nossa visita esteja numa casa agradável, né? Seja feliz ali. É isso. O cristão leva isso. Eu quero fazer isso por quê? Porque eu amo a Deus. Porque eu vejo o quanto Deus me faz bem. Porque eu vejo que só Deus me faz feliz de verdade. Só Deus me dá essa alegria que não passa. Só Deus permanece do meu lado em todos os momentos da minha vida. Só Deus me fortalece naqueles momentos em que eu mais preciso. Por isso eu amo a Deus. Por isso eu quero estar com Deus. Só em Deus eu encontro a vida e a salvação. E é por isso que eu estou como esses que estão preparando a vinda do seu Senhor. Estão preparando a casa. Estão preparando o coração para receber o Senhor da melhor maneira possível. Vamos pedir a São João Paulo II, ele que viveu isso muito bem. Vivia cada dia com esse desejo, querer servir melhor ao Senhor. Cada dia São João Paulo II só queria ser de Deus. E era a maior preocupação dele, fazer a vontade de Deus. Quando perguntavam para ele o que o Senhor quer, ele dizia, o que Deus quer. Era a principal preocupação. E olha que ele era o Papa, né? Ele podia dizer o que ele queria. Ele podia dar as orientações para a igreja. E quando perguntavam como o Senhor quer, ele sempre dizia, como Deus quer. Essa deve ser a nossa principal preocupação. Como Deus quer. Como Deus me orienta. Como Deus me dirige. É por esse caminho que nós devemos ir, nessa certeza. Nesse caminho a gente encontra a vida e vida em abundância. Nesse caminho a gente encontra o que a gente tanto busca, a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.